Bom dia, Radiodiálise! Aqui é o Lucas Luz e seja bem-vindo ao podcast do Nefropapers. Se é a sua primeira vez por aqui, esse é o nosso podcast sobre nefrologia, nefro e cardio, nefro e clínica e hoje um pouco de nefrologia e terapia intensiva. Então é um podcast sobre injúria renal aguda e leptospirose. Antes de falar sobre o podcast, vale a pena comentar, tá, que em julho vai sair o primeiro curso de injúria renal aguda do Nefropapers. Então fique de olho. Hoje nós vamos fazer um podcast um pouco diferente. Nós vamos fazer um comentário do estudo, uma análise de um trabalho, e eu estou aqui com uma presença muito especial da doutora Lúcia Andrade, que é do Departamento de IRA da SPN, e também professora associada da disciplina de nefrologia da USP, chefe da divisão de agudos do Hospital das Clínicas. Seja bem-vinda, professora Lúcia. Espero que todo mundo esteja bem. Boa noite. Bom, pessoal, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, nós temos muitas pessoas falando sobre esse estudo, né, que foi publicado no Clinical Journal of the American Society of Nephrology em 2007, que investiga a influência do tempo e também a frequência da diálise sobre a mortalidade em pacientes com leptospirose grave. Esse estudo foi conduzido pela doutora Lúcia Andrade, por Sérgio Cleto e pelo professor Antônio Seguro, que na época representavam, então, o Instituto de Infectologia Emílio Ribas e o Departamento de Nefrologia da Universidade de São Paulo. Então a gente vai discutir os achados desse estudo e suas implicações clínicas. Primeiro, falar um pouco, é claro, sobre a leptospirose e a doença de Will. A leptospirose, então, é uma zoonose causada por espécies patogênicas de leptospira, ou seja, uma infecção bacteriana, sendo que a forma mais grave, conhecida como a síndrome de Will, ou Weil, W-E-I-L, é uma preocupação significativa de saúde pública, especialmente em áreas epidêmicas do Brasil durante as estações chuvosas. No caso atual, a gente fala, é claro, das enchentes do Rio Grande do Sul. A doença de Will inclui, então, síndrome do desconforto respiratório agudo, a nossa querida SARA, e injúria renal aguda. E ambas se associam a altas taxas de mortalidade, né? O estudo foi conduzido em uma época, professora, que se estudava muito sobre dosagem de diálise e seus possíveis desfechos em pacientes críticos, principalmente injúria renal aguda induzida por sepse, né? Essa é uma discussão que ainda é bem atual, né? Na IRA, né? Apesar da doença renal crônica, a gente tem muito bem estabelecido dose, início de diálise. Na IRA é uma coisa ainda que é muito discutida, né? Quando que a gente vai iniciar a diálise? A dose até é um pouco mais determinada, né? Mas com relação ao início, é uma coisa ainda muito discutida, porque na verdade a gente não tem um número, né? Quanto que é a ureia, quanto que é a creatinina, né? A gente, na verdade, inicia uma diálise no agudo, mas pelo estado crítico do paciente, né? São vários. Qual é a chance desse paciente recuperar ou melhorar a função renal nas próximas 24 horas, né? Então, o paciente que está em progressão, está em piora do quadro clínico, né? Um pulmão mais congesto, ou precisando de alta FiO2, um balanço hídrico positivo, né? Muito positivo, que está relacionado com mortalidade, isso faz a gente indicar a diálise, né? Muitas vezes sem até ter uma ureia, creatinina elevadas, né? Esse artigo é bem interessante porque ele acaba abordando, né, esses dois, vamos dizer assim, calcanhares de Aquiles do nefrointensivismo, que é o timing e a dose, né? E ele aborda de uma forma bem interessante o timing. Então, pessoal, em relação até aos materiais e métodos, esse estudo ele utilizou uma amostra de pacientes suspeitos para a doença de Weil e admitidos na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, né, de São Paulo, que é um centro de referência para a leptospirose. E foram incluídos apenas pacientes que receberam o diagnóstico de injúria renal aguda e síndrome do desconforto respiratório agudo, né, ARDS, na admissão da UTI. Na época se classificava, e também ainda se classifica um pouco, a SARA com os critérios do ARDSNet, que era um estudo aí clássico sobre ventilação. Lembrando para vocês que então os diagnósticos aí
dessa síndrome incluem a intubação com ventilação mecânica com pressão positiva e uma relação PF, né, uma relação parcial de oxigênio arterial sobre fração de oxigênio de 300 ou menos, né? As evidências radiológicas necessariamente tinham que ter infiltrados bilaterais consistentes e também tinha que ser excluído que o edema fosse cardiogênico, ou seja, um edema não cardiogênico pulmonar aí difuso é uma SARA. Por mudança, então, do protocolo, e eu achei bastante curioso isso, eu queria que a senhora comentasse, os pacientes entre 2002 e 2003, eles foram admitidos e manejados de uma forma. Em 2004 e 2005, eles foram manejados de outra forma. Né? Em 2002 e 2003, o tempo entre a admissão e o início da diálise foram mais longos, né? E as sessões subsequentes elas foram realizadas em dias alternados. Já em 2004 e 2005, que a gente pode chamar de grupo 2, então, os tempos entre a admissão e o início da diálise foram mais curtos e as sessões foram feitas diárias. É claro que eu preciso dar o disclaimer de que esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e de Ensino e Pesquisa aí do Emílio. Na época, assim, quando a gente começou a fazer o projeto, o nosso grupo controle foi um grupo histórico, né? Que isso, muitas vezes, na verdade, apesar de tudo isso, o trabalho foi aceito, porque quando é um grupo histórico, a gente nunca sabe se o tratamento foi ali muito bem padronizado. Mas como era a mesma UTI, as pessoas eram as mesmas, então, para a lepto, o tratamento era muito semelhante, né, a gente acaba... E também com relação à idade dos pacientes, né, em geral, pacientes jovens, sem comorbidades, uma única doença, então é mais fácil de poder comparar. Então, assim, os pacientes demoravam mais no grupo histórico, né, no primeiro grupo, a iniciar a diálise. Então, se esperava, via se o paciente ia urinar, que muitas vezes é o que a gente faz ainda, né? Vamos esperar, né? O famoso wait and see, né? Vamos ver se ele vai urinar, se agora que a gente melhorou a parte hemodinâmica, estabilizou, se esse paciente vai melhorar a diurese, ou então tentavam dar o diurético. Só que tudo isso acaba atrasando o início da diálise. E, assim, a literatura é controversa, porque quando a gente discute sepsis, a gente discute, são pacientes de várias idades, de várias comorbidades, e com outras patologias, e às vezes a sepsia urinária, outra sepsia respiratória. A vantagem desse estudo é que foi numa única doença, então parecia quase um modelo animal de alguma coisa, porque eram homens, todos em torno de 40, 30 anos, sem comorbidades, numa única doença. Então, a gente conseguiu mostrar que essa demora, isso tem impacto, sim, na mortalidade, né? Não tanto assim, a discussão do método, que a gente usou SLED, né? Naquela época, o Emílio Ribas não tinha contínua, mas, assim, de qualquer maneira, era realizado todos os dias. Então, essa variação também da ureia, subir no paciente que já era plaquetopênico, que tinha uma vasculite, que tinha um risco de sangramento muito grande. A maioria dos pacientes tinha um comprometimento de pulmão, todos, né, tinham comprometimento de pulmão, né, porque a síndrome de Weill acaba incluindo insuficiência respiratória, o comprometimento pulmonar grave e a insuficiência e a injúria renal. Então, eles eram pacientes com comprometimento de pulmão. Então, com vasculite, muitas vezes sangrando o pulmão, a gente tem que esperar esse paciente subir a ureia, né? Então, o grupo que dialisou todo dia, um tempo mais prolongado, ele, lógico que ficou com uma ureia mais baixa, um controle metabólico, volêmico, principalmente, né? Melhor. Eu acho que a gente nem coloca o balanço hídrico, mas o balanço hídrico com certeza foi menor nesses pacientes. E isso é uma coisa muito importante, porque esses pacientes já têm um pulmão muito comprometido, eles estavam sangrando, eles tinham edema pulmonar, quer dizer, um acúmulo de líquido aí aumenta o risco de tempo de intubação, aumenta a chance de infecção e por aí vai, lógico, acabando podendo aumentar a mortalidade. Então, eu acho que o principal goal foi o início precoce. A gente não vai esperar, a gente sabe que lepto
vai evoluir, vai ficar mais tempo em IRA, então por que eu vou esperar? Então eu já inicio, assim que o paciente chegava, a gente iniciava a diálise. Lógico que entrava com a droga, passava o acesso central, né? Os pacientes vinham sem acesso central, ligava a droga, é, ventilava, estabilizava e ligava a diálise. Né? Então, não esperava essa coisa, vamos dar diurético, vamos dar mais volume. Isso com certeza, nesse segundo grupo, não foi feito, o que era diferente do primeiro grupo, que se tentava fazer isso. Com certeza, muito interessante, porque é uma intervenção pontual numa população quase que igual, né? Quando a gente pega até o baseline, é praticamente homem, né? Acho até que do primeiro grupo é homem, apenas, né? Só homens, acho que tinha muito poucas mulheres, né? Então, é uma população muito homogênea. O que, muitas vezes, quando a gente vai estudar qualquer estudo, né, em terapia intensiva, a população tem que ser muito grande, né? E qualquer intervenção para ter impacto em mortalidade tem que ser uma população grande também, né? Porque a variabilidade de pressão, desculpa, de pressão, de idade, de comorbidades, de doença que levou o paciente à UTI, muda muito. Então, quando a gente vai estudar contínuas, né, dose de diálise, em geral tem que ser multicêntrico mesmo, porque a gente não consegue uma população mais homogênea, o que a gente, diferente do que a gente viu nesse projeto, nessa publicação, que os pacientes eram muito homogêneos, né? Era a mesma doença, né? Síndrome de Weill. Isso é bastante interessante, inclusive, citando aqui, tem um podcast também sobre leptospirose na Sociedade Brasileira, que indico a todos a ouvirem também, que o outro convidado, o Dr. Paulo Motinho, falou sobre condições policomórbidas, que não é o caso dessa população, né? Então, realmente é muito menos fator de confusão, né? É só para passar para quem está em casa, então, dos grupos, esse grupo que a gente vai chamar então de grupo 1, ele, na verdade, ele aguardou 6 horas para determinar se houvesse necessidade de reposição de fluidos e drogas vasoativas, para olhar e observar para ver se a diurese aumentava de 1 ml por quilo por hora antes de botar o paciente em terapia renal substitutiva. E esse estudo ele também tem uma coisa bastante interessante em relação ao critério de inclusão quando se fala em nefrointensivismo, que já é um paciente em ventilação mecânica. Então, é um subgrupo bem específico, é um subgrupo do paciente que está na sua grande maioria, se a gente olhar o baseline também, são pacientes graves em ventilação mecânica com droga vasoativa, mas já em ventilação mecânica, então já e outra coisa interessante também que o Dr. Maurício Nunes falou no podcast da SBN é que antigamente o paciente com leptospirose morria de injúria renal aguda. Agora, como a gente tem os métodos dialíticos, suporte renal artificial amplamente disponível, eles acabam morrendo da questão do pulmão. Então, evitar essa hemorragia alveolar, às custas, provavelmente, aí, de uma uremia um pouco menor, talvez também tenha tido um grande impacto. Para descrever também para o pessoal em casa como que a diálise foi feita no estudos, ainda falando um pouco sobre materiais e métodos, era a máquina Gambro. O fluxo de dialisato ele gerava em torno de 500 ml por minuto e as sessões de diálise intermitentes clássicas elas duravam 3 a 4 horas, com uma taxa, um fluxo sanguíneo clássico também de 230 a 300 ml por minuto, enquanto as SLEDs, né, até por definição, aí, enquanto as terapias intermitentes prolongadas elas duravam de 6 a 10 horas, né, com um fluxo de sangue um pouco menor, de 170 a 250 ml por minuto, sendo que a escolha entre diálise intermitente e SLED foi baseada no estado hemodinâmico do paciente. Aí vale lembrar que a doutora Lúcia falou que na época a gente não tinha disponível diálise contínua no Emílio e por isso não foi realizado, não foi uma escolha pela SLED, foi feito a SLED porque não tinha contínua, né? O acesso também, um acesso normal, duplo lumen colocado em femoral ou jugular, e os dialisadores eram de polisulfona. Uma coisa que eu achei interessante, doutora Lúcia, é que nenhum anticoagulante foi administrado. Isso é bastante importante, viu, pessoal? Essa questão do anticoagulante, os pacientes sangram muito, o paciente com leptospirose, ele pode ter a plaquetopenia, que não se sabe muito bem a etiologia ainda,
diferente da dengue, que a gente sabe, né, que o vírus acomete as plaquetas, né, na lepto a gente ainda não tem muito bem estabelecido essa questão, por que faz tanta plaquetopenia, mas eles faziam, né, uma plaquetopenia bem importante, eles não tinham tanta alteração de coagulação, porque lepto não leva insuficiência hepática, leva mais uma colestase, e a gente conseguia fazer, como era uma diálise intermitente, mesmo a essas a SLED, que era mais prolongada, a gente conseguia fazer sem anticoagulante, pelo risco do sangramento. Né? Na época também a gente não usava citrato, mesmo porque era SLED. Então, não se usou heparina. E eu acho que isso é extremamente importante para paciente com leptospirose. Não dá para usar heparina, porque o paciente, né, quando ele tem um comprometimento pulmonar, ele tem um risco de sangramento importante, além da vasculite, ele tem a plaquetopenia. Então, não deve ser usado heparina. O que dá, assim, se o paciente estiver em contínua, aí sim você pode usar citrato, né, porque é uma anticoagulação regional. Mas na época a gente tinha, às vezes coagulava, o sistema coagulava, tinha que devolver todo o sangue, né? Tentava ao máximo devolver tudo e ligava de novo. Mas era curioso que isso eu lembro, assim, a gente, o começo, quando o paciente estava mais grave mesmo, que ele tinha muita plaquetopenia, ele conseguia ir até o final da diálise. Quando ele começa a melhorar, é quando começa a subir plaqueta, aí começava a coagular o sistema. E aí sim, também o paciente já estava com a plaqueta normal, já estava em desmame, aí sim você pode até usar um pouco de heparina. Mas a gente, assim, não usou, não. Tentou fazer o tempo inteiro sem heparina, mesmo porque no início eles estavam extremamente graves, né? Uma coisa que também a gente vê o paciente morrer, realmente não morre mais da injúria renal, porque tem a diálise. O pulmão também morria muito de quadro pulmonar, ainda tem alguns tipos de leptospira que acaba levando a uma hemorragia pulmonar mais grave, né? Um vaio aí mais com comprometimento pulmonar intenso, mas em geral até coloca o PIP, um PIP mais alto, faz uma ventilação né, protetora, então o paciente consegue segurar. Eu acho que o maior problema que a gente viu depois, né, a mortalidade é mais relacionada ao choque, que às vezes fica um choque realmente refratário, e aí o paciente não responde. Que a gente via isso depois, né, ao longo aí da história da leptospirose, lógico que muda um pouco de acordo com a cepa, mas o que a gente vê mais, às vezes, os pacientes chegavam num choque brutal. E aí, realmente, você não consegue, mesmo em toda droga vasoativa, você não conseguia fazer aquele paciente melhorar, né? Mas mesmo o sangramento pulmonar, a gente consegue controlar. Isso é bastante interessante, porque vejam que a gente está falando de um mundo pré-Covid, então, de uma certa forma, a gente tinha muito menos substrato de conhecimento em relação à ventilação mecânica nas unidades de terapias Sim, intensivas, né? É claro que quando a gente está falando da unidade do Emílio, a gente já está falando de um centro bem específico e com know-how, bastante know-how, eles descrevem a ventilação, que a ventilação foi feita pelo protocolo ARSNET clássico, com volume sim. corrente, né, de 6 ml por quilo predito, que tem um ajuste da PIP com uma própria régua lá, e que também foi realizado recrutamento aí. Então, com sucesso aí nesses pacientes. Em relação à gravidade dos pacientes, o estudo foi utilizado score Apache, eram pacientes bastante graves, e os episódios de hipotensão durante a diálise, que foram definidos como uma PM de 70, ou necessidade de intervenção, foram analisados nos primeiros 3 procedimentos de hemodiálise, né? A ingesta líquida também foi comparada, né? Esses pacientes, eles não precisaram de NPT, e a ureia média, claro que foi comparada, né? Então a gente pode passar para os desfechos, né? Em relação aos desfechos, o desfecho primário de estudo foi sobrevivência e duração da injúria renal aguda e tempo em ventilação mecânica. A causa do óbito entre pacientes com a forma grave da leptospirose, ela pode incluir hemorragia alveolar, sangramento, choque, miocardite, arritmia, assim por diante.
E por conta disso foi decidido, então, utilizar a mortalidade geral, né, ao invés da mortalidade por causas específicas. Isso, a gente usou a mortalidade geral, né, porque naquela época ainda assim tinha um comprometimento pulmonar, né, importante, e que a gente viu depois outras cepas mais adiante ser mais a questão do choque, mas isso varia muito, né, e, e a gente acabou usando a mortalidade geral. Uma outra coisa que a gente vê muito também na leptospirose é a arritmia, né? Principalmente quando o paciente tem acima de 40 anos. Eles fazem muita fibrilação atrial, acaba tendo uma miocardite, um comprometimento também do coração, e não é infrequente a gente ver fibrilação atrial, principalmente quando já tem uma certa acima de 40 anos. Então, uma coisa importante também é não ter tanta variação de eletrólito, né? O paciente, como a gente falou, a principal o mais clássico da leptospirose tem hipocalemia, só que muitas vezes a gente já recebia esses pacientes anúricos, eles tinham não muitos, nunca era um potássio muito elevado, né? Mas um potássio normal. Então, o gradiente do potássio não pode ser muito alto, né? Isso leva, descompensa e faz arritmia, né? E uma coisa que a gente vê muito arritmia em diálise está sempre relacionada a distúrbio hidroeletrolítico, que muitas vezes você está dentro ainda da normalidade, mas o delta é muito grande de variação, isso pode predispor à arritmia. Então, é um cuidado especial com o potássio, não fazer tantas variações de potássio, com magnésio também e cálcio, lógico, né? Uma coisa que eu achei interessante é que ele descreve no estudo, inclusive, que é, os pacientes não receberam, não fizeram ultrafiltração nas primeiras sessões de diálise, porque chegaram, na sua grande maioria, atrás de volume mesmo, desidratados. Sim, é porque o paciente provavelmente passou pela fase poliúrica, né, da hipocalemia e poliúria que ele tinha ainda, estava iniciando a sua síndrome de Weill, né, e aí quando ele passava em outros hospitais, às vezes, não tinha o diagnóstico, ou mesmo em casa, e quando ele chegava para a gente, apesar de às já estar oligúrico, anúrico, ele ainda estava depletado, né, lógico que a gente sempre tem muito cuidado de volume no paciente, com o paciente com síndrome de Weill, pela questão do pulmão, de sangrar o pulmão, né? Então, lógico que a gente não quer deixar o paciente totalmente depletado, mas a gente também não pode deixar ele também com balanço hídrico muito positivo, porque senão vai sangrar o pulmão. Então, ele ficava, em geral, a gente achava que o paciente não tinha edema, né? Nenhum, não tinha edema. E ele, aparentemente, assim, clinicamente estava taquicárdico, hipotenso, então a gente não dava não dava volume, mas também não tirava da diálise, né? É uma coisa, é difícil realmente saber a volemia de um paciente, né? Vocês, né, que trabalham mais agora com terapia intensiva, sabem muito melhor do que eu. É muito difícil a gente ver, ainda mais naquela época era mais difícil ainda, porque menos coisa a gente tinha, né? De ver cava, essas coisas todas. Então a gente tentava fazer um balanço zerado, não negativo, porque eles não vinham hipervolêmicos, isso com certeza. Eles não estavam hipervolêmicos. Às vezes está sangrando o pulmão, edema pulmonar, mas era um edema pulmonar não com balanço hídrico positivo. Então a gente não tirava muito volume mesmo por causa da instabilidade hemodinâmica também desses pacientes. É sempre difícil avaliar o intravascular desses pacientes graves, né? E aí, quando a gente vai para os resultados, falando um pouco de resultado, então a amostra do estudo foi composta por 33 pacientes, né, com leptospirose, sendo que 15 foram tratados aí no primeiro grupo e 18 no segundo grupo. Em relação às cepas, foram descritas cepas que 70% era icterohemorragiae, que é uma cepa bem descrita em relação à gravidade, né? Inclusive quando a gente pega os estudos, as cortes do Sudeste Asiático, que eles também associam essa cepa aí à gravidade maior, depois 17% era Copenhagen, e 5,8 Sinoptere e 5,8 Castellones. Isso parece que não tem
tanto impacto, mas tem quando a gente compara aí com as outras cepas que foram vistas aí nos outros surtos, né? E que a icterohemorragia é bastante grave. Em relação ao Apache, né, eram semelhantes os dois grupos, o Apache deles. Os dois grupos, inclusive, eram semelhantes na admissão com respeito à característica demográfica, bilirrubina, pH, bicarbonato e mesmo CPK, e potássio, e também em relação ao volume urinário. Em relação aos desfechos, não teve diferença de desfecho em relação à ventilação mecânica, né? Nem na PIP, nem na PF, nem no tempo de ventilação entre os grupos, né? Esses pacientes, como eu falei, né, esses pacientes são grupos muito homogêneos. Interessante que, apesar de a gente conseguir ter visto um desfecho, a diferença na mortalidade, no tempo de intubação, não, né? Acabou sendo assim. A gente até achava que ia ter o menor tempo de intubação, de ventilação mecânica, mas não aconteceu isso. Mas com relação à mortalidade, sim. Talvez porque, assim, o balanço teve pouco impacto aí, né? Eles ficaram mais ou menos com o mesmo balanço hídrico. E, e eu acho que a questão da ventilação, tem o comprometimento pulmonar, tem a vasculite, tem o sangramento, né? Então, isso é uma evolução da doença mesmo. E acaba que precisa ficar esse tempo todo em ventilação. Mas o mais importante, eu acho que é a questão da mortalidade mesmo. Ainda descrevendo então a diferença entre os grupos, em relação ao tempo até a primeira diálise, a média no primeiro grupo foi 265 minutos, enquanto a no segundo foi 1.638 minutos. Tu vê que é bastante diferença aí de tempo até a primeira diálise mesmo. Bastante impacto. E a outra coisa que teve um impacto significativo, que com certeza passa pelo comentário, talvez sobre o resultado final do estudo, é que a ureia no primeiro grupo, média, acabou sendo 153, enquanto a ureia no segundo grupo, 107. Porque a questão é que a gente, além de fazer mais precoce, a gente deu uma dose maior de diálise, né? Porque o primeiro grupo fazia cada dia sim, dia não, era meio de demanda. E o segundo grupo a gente não esperava não esperava chegar aos exames, ver como que estavam os exames para ligar a diálise. A gente já ligava a diálise, todo dia dialisava o paciente. Então a ureia ficou menor que 100. Eu acho que isso é importante, né, pela questão do sangramento, que agora, às vezes, né, tem aquelas coisas que, não sangra tanto, a uremia sangra, né? Ureia alta sangra, e a gente sabe até quando pega um renal crônico e vai passar um catéter, que o paciente chega com uma ureia muito alta e como sangra, né? Então, é um cuidado que tem que ter muito grande, porque é um paciente que tem vasculite, que tem plaquetopenia, então ele tem uma chance de sangrar muito grande. Então, se a gente colocar mais uma variável aí, que é a uremia, isso vai, obviamente, ter impacto na evolução desse paciente. Então, a ureia ficou menor que 100, com certeza eles receberam uma dose de diálise maior, além de iniciar precoce, a dose era maior também. Então, isso eu acho que foi bem importante. São as duas coisas, na verdade. Início precoce, quer dizer, ele tinha, em torno de 4 horas já estava ligando a diálise. Entubava, estabilizava a ventilação, estabilizava a hemodinâmica, diálise. Começava logo que o paciente chegava no hospital. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque o tempo que ele ficava em uremia era bem baixo mesmo, né? E a ureia, a gente viu, conseguiu manter abaixo de 100, que eu acho que também é muito importante pela questão do sangramento. Com certeza. Talvez trazendo o estudo, a bancada para a prática clínica, do que a gente vive ou do que a gente projeta viver agora, isso é um dado que nos causa muito impacto e mudança na conduta. Por quê? Porque quando a gente pega o state of art hoje sobre timing de diálise, a gente está falando sobre START AKI, que nos fala que diálise precoce não tem tanto impacto. Mas agora, quando a gente olha para o paciente com leptospirose, o cenário é outro, né? Trata-se de um paciente sob risco de hemorragia alveolar e com altíssima chance de mortalidade secundária a essa complicação, né? Isso talvez seja o take-home message principal aí em relação
ao estudo, e por que inclusive a gente quis trazer a doutora Lúcia para comentar aqui, porque ele é um estudo de um grupo específico que foge às recomendações padrões, se a gente olhar de uma forma mais genérica para o tema, né, doutora Lúcia? Eu acho que também, assim, esses estudos todos que compararam timing, a gente tem o trabalho do Zarbock, né, que saiu no JAMA, que também é um estudo extremamente importante e que mostra que teve impacto, sim, na mortalidade, o início mais precoce. E ele, inclusive, avaliou, depois ele publicou um outro trabalho, que foram ver esses pacientes um ano depois, e mesmo um ano depois, o que aconteceu lá na UTI teve impacto na vida do paciente ao longo daquele um ano, mostrando que mesmo depois, os que sobreviveram, quem dialisou precocemente morreu menos ao longo daquele um ano após. E o que eu achei que é interessante, diferente em relação ao START, o Akiki 2, o IDEAL, todos esses trabalhos. Primeiro que ele foi o único que usou Enigal. Então, os pacientes, eram pacientes que estavam em progressão de gravidade. Então, não é aquele paciente que está bem, está estável, é um pós-operatório ali, tranquilinho, ou mesmo um paciente que está tranquilo, eram pacientes que estavam piorando, igual o nosso paciente da leptospirose. Eram pacientes que com certeza tinham IRA, porque ele foi o único que fez Enigal, os outros não fizeram. E os outros trabalhos, principalmente, acho que o próprio Akiki e o IDEAL, e talvez até o START, lógico, eles não viram impacto, porque como esperou mais tempo para dialisar, muitos daqueles pacientes não dialisaram, né? Não precisaram, porque eles recuperaram sem precisar. Agora, do grupo que dialisou, a mortalidade foi maior. Eu acho que, não sei se é o ID, agora precisaria ver os dados de novo, mas em uns dois trabalhos, que eu acho que foi o IDEAL e o Akiki, o grupo que dialisou, a mortalidade foi maior. A mortalidade geral do grupo foi a mesma, do que dialisou precoce. Mas quando você retira os que não precisaram dialisar e os que dialisaram, mas que esperaram mais tempo, a mortalidade foi maior. Então, precisa ver qual é a população que realmente precisa dialisar, porque essa que precisa dialisar, quando demora mais para dialisar, ela morre mais. Isso é uma Perfeito. coisa muito séria. Eu acho que na lepto a gente sabe que ele faz IRA, né? Ele tem nefrite tercial, pode ter necrose tubular aguda pelo choque, então ele está em IRA. Isso aí não precisa nem do Enigal, né? A gente tem uma doença que afeta o rim, tem a leptospira lá no tecido renal. Então, para que eu vou esperar, né? Para que eu vou esperar para ver se ele vai recuperar? Ele não vai, ele está na forma grave da doença, né? Naquele porcentagem que está na forma super grave, com sangramento pulmonar e IRA, ele não vai recuperar. Então, eu acho que tem que iniciar precocemente. Perfeito. Agora, no início de junho, tem o Congresso do Ronco na Itália, e eu tenho certeza que para cada 5 slides sobre timing, eles vão dizer que diálise precoce não melhora a sobrevida de quem não precisa dialisar. Exatamente. Exatamente. Agora, quem precisa muda. Eu acredito muito nisso, porque quando você vai ver ali realmente os trabalhos, né? Aí quando você pega a população que dialisou, a mortalidade é maior. E pulando então da questão do timing para a mortalidade geral, então, desses pacientes foi de 39,4 pacientes nos pacientes estudados, sendo que no primeiro grupo foi 66,7% e no segundo 16,7%. Considerando que eles receberam a mesma antibiótico terapia inicialmente, o tratamento clássico. Aliás, se a gente pegar o guideline para tratar hoje a leptospirose em relação à sua perspectiva infectológica, não mudou tanta coisa assim, né? E esses achados sugerem que a diálise diária e precoce, nesse caso, né, considerando que foi feito diálise intermitente clássica, SLED, pode reduzir aí drasticamente realmente a mortalidade nos pacientes com SARA e injúria renal aguda. Eu acho que essa é a coisa mais importante do trabalho e a principal
mensagem é que realmente numa única doença, num paciente, pacientes que tinham as mesmas características, a gente conseguiu ter um impacto muito grande. E nada do resto que foi feito foi diferente, né? O antibiótico é o mesmo, né? Ainda se usa ceftriaxona, porque ou penicilina mesmo, né? Porque a leptospira morre com a ventilação, é a ventilação que a gente está habituado a usar. Então, não tem mais nenhum outro cuidado diferente a não ser a diálise, né? Que mudou muito de um grupo para o outro grupo. E eu acho que isso é uma coisa importante, porque os trabalhos, assim, em geral, pegam um grande número de pacientes, porque tem que pegar, porque são pacientes com idades muito diferentes, como a gente já comentou, com comorbidades diferentes, e nesses casos não, né? Então é quase um modelo experimental. E por isso que eu acredito muito na diálise precoce. E assim, a questão do paciente já ter ira, né? Ele está em franca ira, quer dizer, o porquê ele esperar ele piorar, né? A gente sabe que o paciente crítico, ele está no pior momento da vida dele, metabolicamente. Então, eu vou deixar esse paciente ficar em uremia, e ureia é o que a gente mede, as outras coisas que a gente não mede, a resposta à infecção, a própria imunidade, é, todas as outras coisas que estão relacionadas, eu vou deixar aquele paciente ficar com um clearance de 0 para ele enfrentar aquele estado crítico dele, né? Então, isso é muito importante. E realmente esse trabalho e outros, né? O próprio do Zarbock, e outros também menores, né? Mostraram um impacto grande na mortalidade. Perfeito. Então, passando a régua aí para o pessoal que está em casa, né? Vamos lembrar. Então, a doença de Will, ela acaba servindo como um modelo clássico, como a doutora falou, de sepse grave, com complicação pulmonar e renal. É uma população específica, também por a gente saber do patógeno ter essa ação renal direta identificada na biópsia, seja por nefrite intersticial, seja por lesão tubular direta. E é um estudo que mostrou, então, diferença significativa na mortalidade, né? Embora com um N muito pequeno, isso conseguiu ser significante estatisticamente pela discrepância muito grande, né, na mortalidade entre os grupos, né? Isso é o que chama a atenção sob perspectiva estatística. Alguns estudos anteriores já sugeriam que doses maiores de diálise podiam melhorar aí os desfechos nos pacientes com injúria renal aguda, e também lembrar que aqui a gente está falando sobre diálise intermitente. A gente não entrou no tema diálise contínua aqui. Eu acredito que a doutora deva concordar que por esses pacientes instáveis hemodinamicamente deva ser a terapia de escolha. Deixar as considerações finais para a doutora Lúcia e agradecer muito a nossa discussão aí. Eu me sinto privilegiado de ter essa discussão com a doutora Lúcia e passar também esse privilégio para todo mundo aí que está em casa ouvindo o podcast. Eu agradeço, né, as palavras, eu agradeço também estar participando aqui com vocês e poder trazer um pouco da nossa experiência com leptospirose, que foi uma experiência grande, né, porque São Paulo a cidade de São Paulo tem um grande número, né, de casos na época das enchentes, das chuvas, né, fevereiro, março, que são principalmente. E naquela época, o Emílio Ribas era um hospital de referência, agora já é mais descentralizado, né? Todos os hospitais tratam. Então, a gente, muitas vezes, ficava com todos os leitos com paciente com leptospirose. É lógico que não era a forma sempre, síndrome de Weill com quadro pulmonar, às vezes era só a injúria renal, ou o paciente estava um pouco... estava na fase, a gente pegava muitos pacientes também na fase poliúrica, com hipocalemia, que muitas vezes nem dialisava quando o comprometimento pulmonar não era grave, o paciente não estava entubado. Então, a gente acompanhou muitos casos, né? A mensagem que eu digo é isso: paciente grave
né, principalmente no paciente com leptospirose, que a chance de sangramento é muito importante, né, pela questão da vasculite, da plaquetopenia, a diálise, quando ele apresenta já com IRA, na síndrome de Weill, a diálise é um fator muito importante. Então, com relação, para manter a ureia mais baixa, melhora, deixar ele hemodinamicamente, metabolicamente melhor. Então, isso é fundamental. Eu acho que tem que ser precoce, tá em IRA, começa a dialisar. Independente do que você tem disponível. Lógico que se tiver um lugar onde tenha contínua, é melhor fazer contínua se ele tiver instabilidade hemodinâmica. Aí segue as recomendações para qualquer paciente, como com qualquer paciente crítico. Mas se tem só DP, vai fazer DP. Mas o que não pode deixar é o paciente com níveis de ureia elevado e uremia. A precocidade é importante e realmente a dose para manter uns níveis mais adequados, uma ureia menor que 100 para esses pacientes. Perfeito. Obrigada. Perfeito, professora. Só quem tem a mínima noção de bancada sabe a trabalheira que deve ter dado fazer esse estudo aí, né? Principalmente em ambiente de terapia intensiva, que embora seja um ambiente fechado conceitualmente, é um ambiente que sempre traz consigo muitas variáveis aí para análise, está fazendo a parte, enfim, e assim por diante. Muito obrigado, então, doutora Lúcia. E se você gostou desse podcast, considere se inscrever no canal e também compartilhar. Eu sugiro realmente que você compartilhe se você for alguém nas regiões aí que vai ter que lidar aí com esse alto fluxo que a gente imagina que tenha de pacientes com leptospirose e injúria renal aguda em ambiente de UTI. E boa noite, pessoal. Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina muda constantemente. Não esqueça de nos avaliar nas plataformas de podcast e deixar a sua opinião e críticas nos comentários em Instagram. Isso nos ajuda a melhorar e expandir nosso trabalho para mais pessoas. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselho médico para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.